Olá, seja muito bem-vinda para mais esse dia. Estamos quase acabando esse desafio, esses encontros. E eu gostaria de saber de você, o que você aprendeu nesse tempo aqui? Qual que foi assim o capítulo, o dia que mais mexeu com você? Coloca aqui nos comentários para mim saber o que você tem aprendido. Se nesse tempo você ficou mais íntima, mais próxima do Senhor. Se nesse tempo, o que você aprendeu com esses dias? Coloca aqui para mim nos comentários que eu vou adorar saber. Vou adorar saber o que foi acrescentado na sua vida. E nesse dia de hoje, vou falar sobre pensando como servo. Eu vou sair um pouquinho da trajetória do livro, mas a gente vai falar dentro do contexto do livro. E vou falar para você aqui. Lá em Números está escrito assim, ó: meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. E em Filipenses ele está falando assim: pensem de vocês mesmos tal como Cristo Jesus pensava de si mesmo. Nesse tempo todo que eu estive aqui, com todos esses encontros, com todos esses dias, com todos esses desafios de estar gravando, de estar estudando, de estar aprendendo, de estar com uma intimidade estar mais próximo do Senhor, o coração mais aquebrantado, os dias mais pensativa, consciência mais elevada, tudo. Eu chego nesse nível de pensar como serva, de pensar como Jesus pensa de mim, de pensar como eu posso estar servindo melhor o Senhor, como hoje, nesse nível de consciência que eu estou, que eu busquei, que eu fui, como que eu posso pensar mais como serva. Porque o livro, ele te faz aprofundar bastante dentro da Bíblia, dentro de si mesmo, vir como eu posso fazer para estar mais, para transbordar na vida do meu irmão, para levar mais sabor para a vida dele, para mostrar para ele que ele também precisa e que ele também pode desfrutar de tudo aquilo que a gente desfruta diariamente. Porque quando nós temos uma consciência e quando nós tomamos uma consciência de que Cristo, de que Deus, do que o Criador, que Ele nos fez para um propósito que é para nos desenvolver, para estar mais perto dele, para servir, não servir aos nossos desejos, mas servir aos desejos dele, servir a ele. Sim, ele nos usa para estar transbordando na vida do nosso irmão, mas servindo ao nome dele, levando o que ele quer que possamos levar. Então, eu tenho aprendido que todas as coisas passam. Tudo vai passar. O dinheiro vai passar. Todas as coisas vai passar. A única coisa que não passa, a única coisa que não vai jamais passar é o amor que Deus, o amor que Cristo tem por você. Por quê? Porque Ele nos fez, Ele nos criou. Então, não tem um amor mais eterno do que esse para conosco, que somos os filhos amados dele. Então, esse dia de hoje, no nosso livro, eu vou falar um pouco de como poderíamos pensar mais em servir, em administrar aquilo que ele nos concede, que são todas as nossas habilidades, o nosso desenvolver. E ele fala que o nosso pensar de servo, ele começa na mente, ele tem que ser modificado aqui. Então, por isso que quando a gente trabalha, a gente desenvolve, a gente traz para a consciência que nós somos uma obra-prima, nós somos únicos e nós fomos feitos para
desfrutar e transbordar na vida do nosso irmão, nós temos que primeiro sermos transformados em nossa mente. E ele fala aqui uma coisa que é assim, que eu falo todos os dias no meu Instagram, todos os dias, eu vivo isso. Ser servo requer uma mudança de rumo em sua mente, uma alteração de postura, um posicionamento. Você precisa se posicionar quanto à sua postura de servo, quanto à sua postura de estar buscando níveis para estar servindo ao Senhor. Porque nós vivemos níveis quanto ao que o Senhor nos concede. Hoje você está vivendo um nível de servo, mas daqui um dia ele pode estar te dando um nível de governador. O que é governador? É o nível de estar governando a sua vida, estar buscando, estar levando pessoas e estar transbordando na vida de pessoas também para que elas governem, para que elas tenham autogoverno daquilo que Deus concede para elas. Então nós temos que buscar níveis diferentes no servir a Deus. Igual Josué. Josué não foi levado para o deserto dele para que ele servisse primeiro a Faraó, para que ele fizesse o papel dele de servir, para depois ele virar governador. Então nós temos que buscar vários níveis. Chegando nesse nível de servo, você não pode parar, aqui eu tenho que parar como servo. Não. A nossa experiência com Cristo, ela não para quando nós só falamos que temos que servir a Deus. Aqui, esse nível que estamos aqui, que é saber do nosso propósito, saber o porquê que Deus nos criou com tanta perfeição, para que Deus criou com tantas habilidades, o porquê que Deus nos criou assim, é um nível. E para frente você tem que buscar desenvolver outros níveis, buscar mais a presença do Senhor, buscar mais estar consciente do Senhor, buscar mais saber os níveis que o Senhor quer levar para você, quer que você vá à frente. Entende? Então esse nível aqui é saber qual que é seu propósito, buscar, é o mesmo processo que José sofreu. Eu falei Josué, mas José sofreu o mesmo processo. Ele não foi levado para o deserto, não foi feito preso. Ele primeiro serviu. Depois ele foi levado a um processo diferente de servo. Então que fique para você bem claro. Você não nasceu para ser servo o resto da sua vida. Mas é claro que você vai saber que o seu nível de consciência, que a sua mentalidade, você tem que entender que quando você passa de níveis, Deus vai solicitar, vai requerer mais de você, entende? Quando você está sendo servo, Ele vai te dar uma porção. Aí você vai falar assim, não, Senhor, eu só quero estar aqui, quero te servir. Aí quando você quer outro nível, tipo, um nível de governador, um nível de autogoverno, você vai aumentando, mas ele vai puxando, vai alterando, vai aumentando os níveis de dificuldade, de desafio na sua vida, entende? Então tudo começa na mente, tudo começa na nossa mente. E ele fala aqui, Deus está sempre mais interessado em por que você faz algo do que você faz, do que o que você faz. As atitudes contam mais do que as realizações. O rei Ananias perdeu a graça de Deus porque fez com que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Servos verdadeiros servem a Deus com uma mentalidade que engloba 5 atitudes. Eu não vou abordar todas essas atitudes, porque são trechos muito grandes, e eu quero que você leia, eu quero que você
senta e junto da sua Bíblia você estude isso, porque isso é muito importante. Esse aqui é um dos capítulos assim que eu achei mais importante, não de todo o livro, mas de muita importância para que você entenda. Ele fala: os servos pensam mais nos outros do que em si. Mas aí ele fala que os servos se concentram nas outras pessoas e não em si. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos em si, mas não pensar menos em si, mas pensar menos em si. Eles são não pensar menos de si, mas pensar menos de si. Não pensar menos de, mas pensar menos em você. Essa é uma atitude de servo. Paulo disse: esqueçam de si o suficiente para ajudarem o próximo. Isso significa perder a vida, esquecer-se de si mesmo para servir aos outros. Quando deixamos de nos conectar em nossas próprias necessidades, ficamos a par das necessidades do nosso irmão, das pessoas que estão à nossa volta. Jesus, um exemplo muito tremendo foi: Jesus esvaziou-se a si mesmo tomando forma de servo. Quando foi a última vez que você se esvaziou de si mesmo em benefício de alguém? Aí eu te faço essa pergunta. E a outra: servos pensam como administradores, não como donos. Os servos lembram de que Deus é dono de tudo e que Ele está aqui só para administrar e gerenciar uma propriedade que o Criador te deu a confiança de fazer. Entende? E servos pensam no seu trabalho e não no que os outros fazem. Você não está aqui para pensar no que o outro está fazendo. Servo pensa assim, não no que o outro está fazendo, mas no que você está fazendo para transbordar na vida do seu próximo. Indiferente. Eles não fazem comparações, não criticam, nem competem uns com os outros. Estão ocupados realizando, transbordando na vida daqueles que Deus lhe concedeu. Não é nossa função avaliar outros servos, os outros servos de mestre. A Bíblia diz: quem é você para criticar o escravo de alguém? O Senhor determinará se o seu escravo foi bem-sucedido ou não. E também não é nossa função nos defendermos das críticas. Deixe que o Mestre, o Criador, tome conta disso. Viu? E se você serve como Jesus, pode esperar ser criticado. Não adianta. Se você for servir ou não, você vai ser criticado. Mas se você for servir como Jesus serviu realmente, você vai ser criticado. Se você fizer ou não, você também vai ser criticado. Então, para que você realmente cumpra o seu propósito aqui na Terra, faça para o seu irmão sem esperar. Eu não sei se você já escutou ou se você já ouviu de alguém falar, mas quando você dá essa mão, quando você dá a mão direita, você esconde a esquerda. Os servos se baseiam na identidade de Cristo. Teve um capítulo que nós nos falamos sobre a identidade e o caráter de Cristo. É assim que os servos se baseiam. Por isso, lembre-se de que são todos amados e aceitos pela graça. Não tem que provar valor nenhum. Você não tem que provar valor nenhum. Deus, o Criador, Jesus, já sabe o seu devido valor. Se você quer ser servo, deve depositar a sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras de si podem servir. Pessoas que estão seguras de si podem servir, porque elas não têm medo de expor as suas fraquezas, não têm medo de expor, porque elas não vão se apegar nas críticas das suas fraquezas.
Quando você mais for inseguro, mais irá querer que as pessoas sirvam você e mais necessitará de aprovação delas. Até quando você entendeu por que tudo está na mente? Tudo está na mente. Tudo está na mente. Os servos não apreciam cobrir paredes com placas e prêmios para confirmar seu valor. Você não precisa. Eles não insistem em ser tratados como títulos, nem envolvem-se em mantos de superioridade. Os servos consideram irrelevantes os símbolos de status. Para você ser servo, você não precisa de ter um diploma lá de Harvard, dessas faculdades aí superdotadas de monte de gente que fez mestrado. Não, é só você querer, é só você escolher ser servo. Isso já está dentro de você. Servos consideram o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Eles gostam de ajudar pessoas, suprir necessidades e ministrar. Servos servem o Senhor com alegria. Transborda na vida das pessoas com alegria, sem necessidade, sem a obrigação, sabe? Sem obrigação, sem ser obrigado. Ele faz porque ele se sente amado, se sente pertencente. Ele se sente pertencente. Imagine o que poderia ter acontecido se apenas 10% dos cristãos em todo o mundo levasse a sério seu papel de ser servo, de transbordar na vida das pessoas. Imagine todo o bem que poderia ter sido feito. Você está disposto a ser uma dessas pessoas, desses 10%? Não importa a sua idade, Deus irá usá-lo para começar a agir e a pensar como servo. 34º dia. Pense sobre o seu propósito. Para ser servo, devo pensar como servo? Você vai pensar sobre o seu propósito num tema de reflexão. Para ser servo, devo pensar como servo? Um versículo para memorizar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Está lá em Filipenses 2.5. E uma pergunta para meditar. Normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneira de servir os outros? E a gente vai finalizando aqui esse dia, o dia 30, o 33º dia. Estamos aí na reta final desse livro, desses 40 dias. Bem, parece que passaram-se muito rápido, né, os dias. Parece que foi ontem que começamos, mas é muito bom estar aqui. Gratidão pela sua vida, obrigada por me acompanhar aqui. E amanhã eu estou aqui de novo. E não se esqueça de compartilhar, de levar essa mensagem para mais pessoas, de deixar o seu comentário aqui, de falar para mim o que você tem aprendido nesses dias aqui com esse livro e lendo a palavra, entendendo um pouco mais de como que é ter uma vida com propósito. E até amanhã. Amanhã estaremos aqui novamente e tchau!